Gente, vamos então girar o assunto aqui no Morning Show. É o seguinte, vamos falar do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ontem ele entregou por escrito um depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura suposto crime de racismo. Na saída do prédio da Polícia Federal, ele foi para os braços da galera. Vini, conta essa história pra gente. É isso, Paulo. Vamos lembrar um pouquinho do que o Abraham Weintraub está sendo acusado, aí esse crime de racismo. Ele fez um post em meio a essa pandemia pelo Twitter, satirizando o modo de falar dos chineses, fazendo aquela associação com o personagem Cebolinha, da Turma da Mônica, né, trocando o R pelo L, insinuando ali que, de alguma forma, a China estaria se favorecendo com este período de pandemia. Na época, o embaixador da China aqui no Brasil, Yang Yamin, ele chamou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, de racista, e após esta acusação, o ministro chegou até a apagar esta publicação, mas foi aberto um inquérito com autorização da Procuradoria-Geral da República. Este inquérito agora está tramitando no Supremo Tribunal Federal, ali sob relatoria do ministro Celso de Mello. O ministro Abraham Weintraub, portanto, foi ontem prestar este esclarecimento, este depoimento à Polícia Federal. Ele não respondeu às perguntas, mas entregou um depoimento por escrito. Eu vou ler aqui alguns trechos do que ele colocou neste depoimento por escrito. O ministro Abraham Weintraub diz que a participação da China na pandemia do coronavírus não é mera ilação. Ele acusou o país de esconder o início da doença da OMS e afirmou que há fortes evidências de que a doença tenha sido fabricada por um laboratório. Ele também fez críticas ao regime chinês, afirmou que há uma ditadura comunista do Partido Único no país e diz que a China é campeã de violações aos direitos humanos. Ele também diz que não acha coerente com os princípios da boa-fé que possam imputar a ele crime de racismo. Ele diz que deve ser levado em conta a percepção do homem médio, não de militantes de uma causa enviesados por uma definição. O ministro Abraham Weintraub também diz que o conteúdo da postagem foi pensado para que ele pudesse abordar o tema de maior seriedade sem ser enfadonho na dinâmica própria das redes sociais. Ele se disse totalmente ofendido com a abertura deste inquérito e acrescentou que usa a rede social para manifestar ideias e se expressar livremente. Aliás, Paulo, essa palavra liberdade, tem sido muito utilizada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. E ontem, ao sair da sede da Polícia Federal, ele foi para os braços do povo, foi carregado, pegou um megafone e clamou por liberdade. Vamos ver. A liberdade é a coisa mais importante numa democracia. E a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão. Obrigado pelo apoio, gente. Tamo junto. É impressionante, viu, Paulo? Com 2 S's. Bom, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, também fez um post no Twitter, logo após esse depoimento, onde ele disse o seguinte: prestei depoimento à Polícia Federal em respeito à polícia. Fui muito bem recebido pelo diretor-geral Rolando e por toda a sua equipe. Agradeço especialmente a você, que me apoia na luta pela liberdade. Foram as palavras aí de Abraham Weintraub. Paulo. Muito bem, Vini. Deixa eu colocar na roda aqui no nosso bate-papo Zé lá de Brasília. Zé, tem chance do ministro Weintraub cair? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre mim. Olha, eu fiz essa pergunta já umas 3 vezes a integrantes do Palácio e a resposta é sempre a mesma. Olha, o Weintraub é ministro do presidente e só ele pode demitir o ministro Weintraub. Na verdade, há uma pressão sim. No momento em que integrantes do governo procuram ministros da Justiça, líderes e presidentes da Câmara e Senado, ministros do presidente Jair Bolsonaro, que mostram ali uma tentativa de volta à harmonia entre os poderes e tal, né?
há uma moeda ali que a insinuação de que, olha, a gente não pode ser chamado de vagabundo assim, nem ameaçado de prisão, ou seja, pedem a cabeça do Weintraub. Mas o presidente Jair Bolsonaro resiste. Olha, existem 2 ministros, existem outros, mas 2 ministros ali são fundamentais no grupo ideológico e próximo do presidente Jair Bolsonaro. Um é Abraham Weintraub e o outro é Ernesto Araújo, do Ministério das Relações Exteriores. Então, ele defende que o presidente Jair Bolsonaro seja até mais agressivo, mais incisivo. Me disseram ministros que o presidente fica ali equilibrado e eles, né, naquela história do grilo falante, dizem, não, presidente, você tem que ser mais agressivo ainda e tem que colocar esse pessoal no seu lugar. Então, a disputa é exatamente por isso. O ministro se diz, ele me falou que se sente tolhido de falar e dar o seu grito de liberdade. Isso porque, na cabeça dele, alguns integrantes do governo e oposição têm os veículos, grandes veículos de comunicação, e que a ele só tem um espaço, as mídias sociais. E agora estão querendo tirar as mídias sociais. Na verdade, Paulo, sabe o que está acontecendo? A justiça e esses inquéritos viraram um palco de disputa política, de militância. Estão usando a justiça e exatamente esses inquéritos para fazer. É evidente que esse inquérito não vai dar em nada, mas já deu isso aí. Depoimento na Polícia Federal, constrangimento, boato de demissão. Então, esta é a luta. É evidente que isso não pode dar em nada. É o direito, a expressão dele de falar. Certo que divide o governo porque muitos levam em consideração que a China compra muito e compra, mas compra porque os nossos produtos são bons, são competitivos no mercado e eles precisam. Essa é a verdade. Muito bem, vamos ouvir agora o Adriles. Adriles, e aí, na sua avaliação, o ministro Weintraub fala mais do que trabalha ou não? Eu não sei se ele fala mais do que trabalha, mas a gente não pode cercear ou tolher o direito dele falar e expressar sua livre opinião, né? Ele foi duplamente censurado nessa história, né? Eu costumo citar aqui sempre o Milor Fernandes, que diria que não gostaria de viver num mundo em que não pudesse fazer uma piada vulgar. Isso é a defesa máxima da liberdade de expressão. Eu acho, inclusive, que a piada do ministro Weintraub é boba, o negócio do Cebolinha, a fala do chinês, acho que isso não chega ao cidadão, ao afegão médio comum, né? Mas o humor é a forma mais incisiva de crítica que pode chegar até o povo, e ele tem total e absoluta liberdade de expressão de dizer as críticas da maneira que ele bem entender. O que a gente está vivendo, que a gente está vendo especificamente no caso da censura ao ministro Weintraub, é, primeiro, a censura do politicamente correto, que se constrói através do cerceamento da linguagem, né, em que tudo é ofensivo para a ultrassensibilidade de toda e qualquer pessoa que se sente ofendido. Não, você não pode discutir a capacidade de ser ofendido da pessoa. Pode, a gente tem que dialogar sobre isso. E isso é usado de maneira oportunista, por exemplo, pelo embaixador da China aqui, que é truculento, é incisivo, é agressivo na defesa dos interesses da ditadura chinesa, que é, sim, responsável direta pela disseminação do vídeo. Não estou dizendo que foi intencional, quer seja pela insegurança alimentar, que não foi atacada e não foi criticada nunca pela OMS em conluio com a ditadura chinesa, ou quer seja pela produção em um laboratório, não sei. O fato é que a China deve ser responsabilizada, sim, pelo vírus chinês. E por uma razão muito simples, não é só de vingança em relação, é porque isso pode voltar a acontecer. Uma epidemia dessa ordem, dessa monta, pode voltar a acontecer exatamente pela complacência ao crime da ditadura chinesa. Ou seja, aí sim, e outro tipo de censura é essa, né? A econômica. Não se pode falar da China porque ela é um parceiro comercial, porque ela é uma grande potência econômica. Ora, eu me lembro da esquerda falando, criticando exatamente o poderio bélico, econômico da superpotência mundial americana. A chinesa agora ninguém fala. E, eventualmente, se não se criticar a China de maneira incisiva, outras epidemias acontecerão e fomentarão crises econômicas globais, como essa que a gente tem, que já se anuncia como pior que o craque da Bolsa de 29. Tem toda a razão o ministro Weintraub de clamar por liberdade. Estão tentando cercear a opinião de um homem, e quando tentam cercear a opinião de um homem, quer seja por briga política ou guerra cultural, isso deve ser condenado por todas as pessoas que prezam pela liberdade individual e de expressão de cada pessoa. Olha, nessa eu queria posso só discordar um pouquinho do Adriles, só fazer uma observação. Nesse ponto eu vou discordar do Adriles, porque eu acho o seguinte:
seguinte, gente, eu acho que é importante a gente diferenciar o que é liberdade de expressão, das pessoas poderem opinar, e eu acho que isso é legítimo do ministro. Ele pode sim, como cidadão brasileiro, falar aquilo que ele bem entender. Obviamente que o que ele for falar ele vai ser julgado por isso, mas ele tem sim esse direito, e esse direito precisa ser assegurado. Agora, o outro lado da história é a avaliação do que está sendo feito no Ministério da Educação. E nesse ponto, na minha avaliação, eu acho que está deixando a desejar. Por que está deixando a desejar? Porque a pauta no Brasil em relação à educação é o que o ministro fala e não o que o ministro faz. Esse é o ponto que eu estou abordando. A questão das escolas militares, por exemplo. Ninguém mais ouviu falar nisso. A questão do plano de alfabetização no Brasil. Ninguém ouve falar disso. O que a gente ouve falar? Do tweet que o ministro da Educação fez, imitando o Cebolinha para falar da China. Desculpa, isso é bobo. Isso é bobo. Nós estamos precisando de seriedade na pasta da educação. Eu fiz questão de abrir, Adriles, a agenda do ministro dos últimos 21 dias, das últimas 3 semanas. É uma agenda genérica. Está lá, despachos internos, reunião de agenda, atendimento às demandas do Congresso e tal, mas você não vê na agenda uma política realmente sendo implementada, que é realmente o dado que a gente tem. A gente não está lá no Ministério, não consegue saber o que está acontecendo no dia a dia. Então os canais de transparência são importantes exatamente para isso. Então a crítica que a gente faz aqui ao ministro é de que eu acho que o perfil mais discreto de um Tarcísio, de uma Tereza Cristina, agregam muito mais e geram muito mais resultados do que esse perfil escandaloso, dessa maneira. Eu acho que ele tem sim uma certa razão de querer assegurar a liberdade de expressão, mas ele é ministro da educação, uma pasta fundamental, e eu acho que as pautas de educação deveriam estar acima na mídia brasileira, e principalmente no Twitter do ministro, do que as polêmicas. Paulo, eu acho absolutamente legítima a sua crítica em relação à gestão do ministro, mas acho que esse tipo de crítica que se faz à ditadura chinesa é legítima e não, eu quero... Não estou dizendo que não é legítima. Pois é, então a gente não tem discordância. Não falei isso. Eu só acho que o ministro deveria sim ter prioridade nisso. Aí eu acho legítima a sua crítica, a gente não tem discordância. Eu não vejo essa prioridade. Vamos lá, Vini, e depois Paulinha. Vamos lá. Vamos lá. Eu concordo com você, Paulo. Eu acho que nós temos que diferenciar também o seguinte: o que é liberdade de expressão e o que é racismo, porque o ministro da Educação ele está sendo acusado de racismo, que é um crime. Agora, se ele cometeu esse crime ou não, quem vai decidir isso é a justiça. Outra coisa, uma coisa é criticar, questionar, que é totalmente plausível, realmente, tem vários questionamentos acerca de como a China tratou essa pandemia, e outra coisa é a forma como você faz isso. Há meios de se fazer, há formas de se fazer. Quando você faz dessa maneira infantil, abobalhada, fazendo algumas ilações sem comprovações, você cria um conflito diplomático que pode ser, sim, muito prejudicial ao Brasil. Não só pela relação comercial, como a Adriles falou, mas também por uma questão da China hoje ser, sim, o país que tem a maior disposição de equipamentos para o combate do coronavírus. E isso pode prejudicar essa importação desses equipamentos ao Brasil. Então, acho que a crítica ela é super válida, os questionamentos eles devem ser feitos sim, mas há formas e meios de se fazer, e não dessa forma que o ministro da Educação fez pelo Twitter. Vamos ouvir a Paulinha e depois eu vou passar para o Adriles e para o Zé. Vamos lá, Paulinha. Eu, como mãe, queria ver o ministro da Educação, por exemplo, explicar como é que essas escolas vão fazer para retornar. Quando isso vai acontecer? De que forma? Em que momento? O que está sendo tomado de atitude em relação a isso, a esse ano, que muitas crianças da escola pública vão praticamente perder? A gente vai ter aula em período de férias? A gente vai estender no fim do ano? O que é que vai acontecer na educação do Brasil? Ninguém sabe. Agora, não me surpreende, porque eu não acho que esse ministro, em especial, está ali para prestar um bom serviço, como outros que você citou, Paulo. Eu acho que ele está ali exatamente por essa defesa ideológica, esse é o papel dele, e ele faz isso como quase um escracho, porque esse tipo de atitude... Todas essas de Twitter, vídeo com guarda-chuva, o tempo inteiro é isso aí. E não surpreende mais. É quase que tipo, o que vamos esperar? Vai surpreender se ele chegar um dia e falar de educação. Aí eu vou ficar bem surpresa. Trouxer um resultado, um plano, alguma coisa aí pra gente poder discutir a respeito de educação no Brasil, que é o que a gente não faz. A gente só fica falando de anedota desse cara. Vamos lá.
Adriles, vamos lá. Só responder ao Vinícius Moura. Não é crime, a questão é criminalizar, Vini, a forma que o ministro se expressa. Eu acho que a crítica dele foi tola, embora a crítica seja legítima e não só legítima, como necessária, que é apontar o fulcro, o centro do problema do vírus, da pandemia, do isolacionismo, que é inteira e completa e integral responsabilidade da ditadura chinesa. Não percebo nenhuma forma racista ali, de uma forma de um linguajar. Olha, o humor é todo feito de estereótipos, de iconografias, de uma pessoa, de um trejeito. Isso não quer dizer que você esteja menosprezando aquela pessoa ou aquele chinês especificamente. Outra coisa que é muito complicada, realmente, você tocou, Vini, exatamente no fulcro do problema. A gente está dependendo exatamente do nosso carrasco. Se a China é responsável direta pela disseminação do vírus, a gente depende dos EPCs vindo da China. Isso é horroroso. E isso tem que ser exatamente colocado de maneira clara. Senão sempre vai haver uma pandemia por causa da China, que tem uma insegurança alimentar horrorosa. Eles comem morcegos, sapos, aranhas, baratas. Isso causa geração de vírus. E todas as vezes a gente vai ter que ficar calado, porque eles produzem o vírus, mas a gente depende dos EPCs que vêm da China. A gente vai depender eternamente do carrasco. Em relação ao Abraham Weintraub, realmente a atuação dele como ministro deixa a desejar. Faço minhas as palavras da Paulinha e do Paulo Matias. Zé, como é que você avalia a atuação do ministro no Ministério? O interessante é que ele reclama exatamente do que você falou, sobre o que acontece no Ministério e sobre o que é destaque, né? Então, ele reclama de que só destacam, né, as repercussões de coisas que não fazem sentido. Por exemplo, ele me disse, né, aqui acontece isso, a gente economizou não sei quanto, a gente está equipando escolas, não faltou dinheiro para as universidades, e o que eles se lembram do tweet meu com erro de português. Aí eu escrevo para chamar a atenção, com erro de português, para chamar a atenção sobre um assunto que eu quero, ou seja, ele não domina o que sai na mídia. Sobre a abertura de escolas, Paulo, isso é um assunto dos governos e dos prefeitos, né? Por ele, eu acho que nem haveria fechamento de escolas. E ele critica, inclusive, universidades que estão fechadas, toda a universidade inteira fechada, enquanto os cientistas deviam estar trabalhando. Ele usa até o termo de pernas para o ar. O debate aqui, que acabou sendo para a figura do ministro Weintraub, que tem debates importantíssimos, como, por exemplo, a exclusão da tecnologia da educação, porque não dizer assim, do Paulo Freire, e não colocou nada no lugar ainda, né, o que é complicado e difícil de entender, mas o foco desse debate é a militância na área jurídica, a militância na área da Polícia Federal e inquéritos. Lembrando que o ministro Weintraub está respondendo isso aí, esse processo é no caso lá de críticas à China. Falta a ele explicar à justiça sobre aquela história de mandar prender os vagabundos, que ele diz, começando pelo Supremo. Ainda falta essa história, né, Zé? Quando é que está marcada essa história? Já tem data? Não tem data ainda do depoimento dele. Esse é mais antigo. A justiça tem o famoso delay, né, que nós temos aqui. O delay da justiça é um pouco maior. Vamos lá, Vini. Deixa eu fazer uma pergunta para o Zé Maria, porque justamente pelo fato do ministro Abraham Weintraub ser ministro, é que ele está tendo esses casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Houve algum debate, alguma discussão em torno de uma demissão ou até de uma renúncia do Abraham Weintraub ao cargo, Zé, para que ele pudesse responder a esses casos em primeira instância? Olha, Vila, houve uma reinterpretação da Constituição e o Supremo considerou que o foro privilegiado, né, ele tem limitações. Quais são as limitações? De que o crime aconteça no tempo, né, durante o período em que a autoridade está no cargo e que o crime tenha relação com o cargo. Nesse caso, não há relação. Não é por ele ser ministro, mas por ser cidadão, daí respondendo na primeira instância. E, diante disso, antes, no entendimento do próprio Supremo, de que ministros, por terem prerrogativas especiais, marcariam hora e local de depoimento. Como ele é acusado e fora do foro privilegiado, entendeu o ministro Celso de Mello de que não, ele tem que responder como qualquer cidadão e ir onde a polícia quiser que ele vá. Quer dizer, houve uma reinterpretação aí da Constituição.